Som. A paz do Senhor, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar, se possível, nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no que escreveu Mateus, no capítulo 18, verso 20. Não sei se a mídia vai projetar, já projetou. Disse Jesus, nessa passagem que registra Mateus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E me permitam fazer uma pergunta: quantos hoje aqui, nesta noite, estão reunidos aqui neste local, em nome de Jesus? Levantem a sua mão. Amém. Peço que façam uma pequena oração comigo, se possível. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor. A tua palavra que acabou de ser lida diz, Senhor, que onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos no teu nome, ali tu estás, Senhor. E aqui, nesse plenário, Senhor, nesse templo, várias pessoas, dezenas de pessoas, assim como eu, levantaram a mão e afirmaram que estão aqui, Senhor, reunidas em teu nome para te buscar, porque precisam de ti, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que apesar das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor, apesar de mim, Senhor, que tu possas me usar para levar a tua palavra nessa noite aos nossos corações, Senhor. O Senhor bem sabe que eu sou o miserável pecador que precisa de ti e da tua palavra, Senhor. Então, Senhor, pela tua misericórdia me usa, Pai. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Amém. É uma surpresa ter visto aqui o início da canção Cisne Branco, né? Eu não sabia. E, francamente falando, hoje é um daqueles dias, né, que são bastante significativos na vida de uma pessoa. E, particularmente para mim, esse dia de hoje, 13 de dezembro de 2020, ele é muito significativo. E o primeiro evento que, para mim, torna esse dia especial foi o que acabou de acontecer aqui, a apresentação do meu filho e da Angélica, o Pedro Israel, à igreja. Isso, para a gente, tem um significado muito grande, porque depois de muitos meses, a Angélica vem com ele à igreja e apresenta ele formalmente à igreja, já que nós, como cristãos evangélicos, não temos o costume de batizar crianças, porque, com base naquilo que está na Bíblia, as crianças pertencem ao Senhor, as crianças são do Senhor. Se porventura uma criança morrer, ela vai para o céu, nós não temos dúvida disso. E quem precisa de batismo são os pecadores como nós, que temos a consciência do pecado e que podem optar conscientemente por se arrepender dos seus pecados e aceitar a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. E eu não poderia perguntar isso ao Pedro Israel, se ele se arrepende de algum pecado, se ele aceita a proposta do Evangelho, porque ele não tem consciência disso. E é por isso que nós, respeitando todas as interpretações, nós não batizamos crianças. Mas o simbolismo de apresentar uma criança à igreja do Senhor Jesus, aqui reunida, para nós é muito importante. Porque desde o momento do nascimento dele, aliás, antes do nascimento dele, quando nós soubemos que ele já vinha, nós o consagramos e pedimos a Deus que ele fosse também igreja do Senhor. E materialmente, fisicamente, trazê-lo à presença da igreja para nós tem um significado muito grande. E também é um dia também muito especial. A nossa família hoje aumentou, hoje nós ganhamos mais um membro, né? O filho do meu
do meu sobrinho, Bernardo, nasceu hoje o Bento, a família aumenta, uma alegria, um menino lindo, saudável, a mãe está bem, isso para nós, como nós oramos, nós agradecemos a Deus por isso também. Hoje também um dia especial também para a gente, para a nossa família, aniversário da minha irmã, Tereza Cristina, que faleceu há muitos anos atrás, mas a memória dela permanece conosco até hoje. Motivo também de alegria, ver minha mãe aqui sentada, né? Com mais de 80 anos, viva. Por que eu digo viva? Porque ela já teve desenganada mais de 2 ou 3 vezes, né? E completou 80 anos e está viva aqui, né, no nosso meio. Então isso para a gente também tem um significado muito grande. E por fim, aquilo que foi colocado hoje é dia 13 de dezembro, o dia do marinheiro, se comemora o dia do marinheiro, e eu, por profissão, eu sou marinheiro, e esse dia também é importante por isso. E aproveitando o dia do marinheiro, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que creio Deus trouxe ao meu coração nesse dia, bastante significativo, que é conhecido na Bíblia, bastante conhecido da igreja e de muitas pessoas também, que tem um título em algumas Bíblias que chama-se da pesca maravilhosa, da pesca milagrosa, que eu vou me permitir no dia de hoje chamar de o chamado, de intitular essa mensagem e essa passagem que está no Evangelho de Lucas, de o chamado de Jesus aos homens do mar. Então eu queria compartilhar com vocês aquilo que está em Lucas, no capítulo 5, iniciando nos versos de 1 e vamos até o 11, e eu vou acompanhar aqui pela mídia, para que a gente possa ter uma uniformidade na interpretação, na leitura, desculpem. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Em outras traduções faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Por isso que eu peço a licença de vocês para dar o nome dessa passagem como o chamado de Jesus aos homens do mar, fazendo uma alusão ao dia de hoje, dia 13 de dezembro, o dia do marinheiro. Sei que existem alguns marinheiros aqui presentes, pescadores também, e sei que eventualmente alguém poderá estar me assistindo também que tem algum vínculo direto com o mar.
Esse milagre narrado desta forma, em detalhes, ele só está presente, é uma curiosidade, ele só está presente no evangelho que escreveu, que registrou Lucas. Nessa riqueza de detalhes, esse milagre ele é descrito somente por Lucas. Interessante que nós sabemos que o Senhor Jesus, ele fez inúmeros milagres, centenas e centenas, quiçá milhares de milagres. Contudo, os evangelhos somente registram 35 milagres. E não à toa, mas por inspiração do Espírito Santo, cada milagre desse registrado nos evangelhos, ele tem peculiaridades e detalhes e riquezas incomensuráveis. E esse milagre, em especial, ele traz uma riqueza de detalhes que numa primeira passada de olhos, talvez a gente não compreenda a profundidade do que está registrado aqui por Lucas. Dia do Marinheiro, dia 13 de dezembro. E me permitam dizer, o Senhor Jesus, ele tinha um carinho, um cuidado e uma intimidade especial com o mar e com os homens do mar. E por que eu digo isso? Porque dos 12 apóstolos, sabidamente e conhecidamente, pelo menos 7 eram homens do mar. Dos 12, 7 eram homens do mar. Desses 35 milagres registrados nos evangelhos, pelo menos 25 deles são registrados na região da Galileia, e pelo menos 7 diretamente tem a ver com o mar da Galileia, que aqui é chamado de Lago de Genezaré. É o mesmo mar da Galileia. Genezaré é uma cidade próxima, ali no entorno do mar da Galileia, que também é conhecido também como Mar de Tiberíades, outra cidade próxima ali, na adjacência do Mar da Galileia, que nós sabemos que é um lago, não é um mar, mas para aquela população que ali vivia, dada a dimensão dele, foi chamado de mar. E é nesse cenário que o Senhor Jesus escolhe para desenvolver quase que a totalidade do seu ministério. Nós tivemos a oportunidade de estar lá nesse local, um local lindíssimo, um local agradável. Nós tivemos a oportunidade de estar em Cafarnaum, cidade agradável, seja pelo clima, pela uma cidade bucólica realmente. E o Senhor Jesus, ele escolhe esse lugar, um lugar totalmente rejeitado, porque os judeus da Judeia tratavam os judeus da Galileia como seres inferiores, como seres de segunda categoria, seres rudes, pessoas rudes. E é justamente nesse cenário de desprezo que o Senhor Jesus encontra um palco adequado para pregar o seu evangelho, em grande parte aqueles que eram excluídos. E nessa passagem, está registrado que ele estava sendo comprimido pela multidão, porque aonde ele chegava, as pessoas corriam para ele. E nós, quando lemos os evangelhos e também as cartas que se seguem, nós sempre identificamos 3 grandes grupos que estão sempre na cercania de Jesus. Nós temos aqueles que perseguiam Jesus, nós temos aqueles que faziam parte de um grupo chamado multidão, e aqueles poucos que se identificavam como discípulos. Aqueles que perseguiam Jesus, sabidamente, nós vemos os registros.
quase sempre judeus, farisaicos, pessoas religiosas, que temiam o crescimento da mensagem do Evangelho. A multidão, aqueles que estavam buscando milagres, que estavam buscando cura, que estavam buscando benefício, mas não compromisso. E um pequeno grupo, diminuto, que por vezes chegava a 70, 60, e que no final das contas ficaram em 12, em 11, que eram os discípulos, aqueles que estavam com ele para tudo, para o que der e vier. E aproveitando, sem entrar na palavra ainda, eu acredito que todos nós aqui hoje, nós temos que fazer uma pergunta, a começar de mim, já que o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Para mim, a primeira pergunta, e talvez para vocês: em que grupo nós estamos? Nós somos pessoas contra o Evangelho, ainda que frequentando uma igreja, ainda que achando legal esse ambiente. Mas eu estou na igreja, eu não posso ser contra o Evangelho se eu estou na igreja. Me desculpe, mas pode. Todas as vezes que você critica a liderança sem fundamento e causa tumulto na igreja, você está perseguindo Jesus, porque a liderança, ela representa Ele. Todas as vezes que você faz fofoca, que nós fazemos fofoca, nós estamos indo contra o Senhor Jesus e a sua igreja. Todas as vezes que nós buscamos ver defeitos ao invés de virtudes, maximizando problemas ao invés de maximizar virtudes, a gente está contra o Senhor. E a multidão, me permitam chamar assim, é o pessoal do oba-oba. Eu quero milagre, eu quero bênção, eu quero participar de programações, eu quero ver uma cantata muito bonita como a gente viu agora. Eu quero tudo, mas não quero compromisso. Eu quero estar na igreja, mas não quero compromisso. Não me incomoda, eu estou aqui para assistir. E muitas vezes a oferta e o dízimo parece até que são um ingresso. Olha, se me chatear, se a palavra me incomodar, eu não dou mais dízimo. Essa é a multidão que não quer compromisso, só quer os benefícios. Nós somos isso ou não? E tem aquele grupo mínimo, os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam ali, lutando contra a sua natureza humana e a sua natureza pecaminosa, e buscando a Deus, e estando com Ele, e muitas vezes vacilando, mas não tendo outro lugar para ir, porque sabia quem era o Senhor. E eu, falando por mim, não por vocês, eu queria dizer para vocês que todo dia eu tenho que pensar em quem eu sou. Todo dia, quando eu acordo, eu tenho que pensar em que grupo eu estou, porque muitas vezes eu me pego como aquele que está combatendo a Jesus, como está contra a igreja dele, porque eu sou muito hábil em criticar. Eu sou muito hábil em apontar o dedo. E muitas vezes a gente não quer, eu não quero compromisso. Eu quero participar, mas eu não quero compromisso. Eu quero só os benefícios. Uma programação legal, uma palavra abençoada, uma ajuda, quando eu estou precisando de ajuda. Mas eu não quero mais nada do que isso. Eu quero só a bênção, mas eu não quero muito relacionamento com o abençoador. E algumas vezes eu caio em mim e vejo que eu tenho que diminuir, eu tenho que me negar, eu tenho que fazer força para obedecer, para parar com os meus achismos, porque eu já me estrepei muito nessa vida por causa dos meus achismos, e os meus achismos só me levaram para coisas ruins. E eu tenho que parar e buscar obedecer a palavra de Deus.
para que Deus possa ter parte comigo. E isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. São decisões que eu tomo. Aliás, existe uma única coisa que pode anular o poder de Deus na nossa vida. A onipotência de Deus é anulada por uma coisa chamada decisão. A tua decisão te aproxima ou te afasta de Deus. A nossa decisão irá nos conduzir para a ruína ou para a salvação. Deus, ele tem uma característica fundamental: ele é cavalheiro e ele respeita a vontade do homem. É o arbítrio. Satanás não. Satanás, ele arromba a porta, ele fica na espreita. Se tu deres um vacilo, ele te acaba, ele te arrebenta, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para nos destruir. Então que a gente possa fazer essa reflexão. O que nós somos? Contra o Evangelho, nós somos multidão ou nós somos discípulos? Minha palavra de Deus, ela diz assim, se a mídia puder colocar, porque aí eu vou compartilhando com vocês, no verso 1, aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Como eu falei, o mar da Galileia, que também é chamado por causa dessa cidade próxima, Genezaré. O seguinte, por favor. E viu 2 barcos junto à praia do lago, do mar. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. A gente já avançou na leitura e nós vimos que eles tinham saído para pescar e não tinham pescado nada. Estavam extenuados, estavam cansados, decepcionados, estavam tristes, por que não dizer? Pode voltar, por favor, o 2. Só que eles estavam lavando as redes. O ato de lavar a rede significa que eles estavam se preparando, cuidando das redes, do instrumento, se preparando para uma nova tentativa. E me permitam dizer que eu sou marinheiro por profissão, e nós, os marinheiros, os homens do mar, nós temos algumas características que são peculiares à nossa profissão, e eu vou tratar aqui Pedro, Tiago e João como homens do mar também. Eles eram homens do mar. Você não se faz ao mar, você não enfrenta o mar se você não tiver coragem. Essa é uma característica de um marinheiro, ter coragem. Sem coragem você não é marinheiro, amigo. Você não consegue sair do cais. Você não consegue sair do cais. A outra característica dos marinheiros é perseverança. Eles estavam lavando as redes. Não deu certo hoje, a gente parte para amanhã. Aliás, um parêntese aqui. Jesus foi procurar homens que estavam ocupados, tinham passado a madrugada inteira trabalhando, e estavam, no momento que Jesus foi procurá-los, eles estavam trabalhando. E isso nos dá um indício que o Senhor Jesus, ele não está muito preocupado com os desocupados, porque eu não sei se você percebe que os desocupados nunca têm tempo para nada. Mas os ocupados, se tu pedir alguma coisa para um cara que está muito ocupado, ele vai dar um jeitinho de colocar na agenda dele e vai conseguir resolver o teu problema. Essa é a minha experiência. Citar um caso aqui, que um tempo atrás, agora recentemente, eu estava precisando colocar uma passagem na mídia. Mandei vários zaps para o Baiano, e o Baiano Oziel, desculpem, e o Oziel não me respondeu de imediato. Quando ele chegou em casa, ele falou: camarada, não pude te dar uma resposta, porque a batalha estava grande, não sei o que, baba, cheguei agora em casa, quase 10 da noite, cheguei agora em casa, mas fala o que tu está precisando. O cara estava o dia inteiro trabalhando, eu mandei um zap para ele chega em casa extenuado, cansado e me atende. Estão compreendendo que os desocupados não vão ser buscados pelo Senhor Jesus, mas os ocupados, como esses aqui, vão ser buscados, porque eles sempre terão tempo. Então eles estavam lavando as redes. E a perseverança, porque noite, madrugada de dificuldade, de problema, não encontrou nada, tristeza, chegamos, vamos lavar as redes, porque a vida que se segue, amanhã tem mais de novo. Perseverança. E
Paciência também. Não falamos aqui daquele pescador, o pescador de anzol, né? Nós estamos falando do Mar da Galileia, e no Mar da Galileia a pesca, ela era uma pesca de equipe. Outra característica dos homens do mar, saber trabalhar em equipe. Aqui era pesca de rede. As redes, que eram formato de cone, possivelmente, com pesos na ponta, eram lançadas e manuseadas por uma equipe. Um ficava no timão, o outro ficava dividindo a rede. Enfim, era uma equipe que conduzia o barco e a pesca. A habilidade dos homens do mar, trabalhar em equipe. Um navio não se trabalha de outra forma que não seja equipe. Sem equipe, um navio não suspende, não consegue se fazer ao mar. É um trabalho em equipe coordenado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é dia do marinheiro, e o Senhor Jesus escolheu 7 homens do mar para fazer parte da vida dele. Então eu sei que eu estou falando aqui para alguns amigos meus da marinha, porque eu vou compartilhei também com eles essa mensagem, e sei que gostaria de dizer para eles, né, que os homens do mar têm um lugar especial no coração do Senhor Jesus. Vamos em frente. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. As multidões pressionavam Jesus. Jesus ali não conseguia falar bem, só que Jesus é Deus, nós sabemos que Jesus é Deus. Ele sabia de uma lei física que muito depois foi descoberta, estudada, é que o som se propaga com maior facilidade na lâmina da água. Então Jesus, como Deus, já sabia dessa lei física, porque Ele é o Senhor da física. O Senhor Jesus entra no barco, que era o de Simão, e falou para Simão: Simão, afasta o teu barco, porque eu preciso falar para essa multidão que está aqui, e o pessoal está me pressionando, está me esmagando aqui, e eu vou ter que falar com mais tranquilidade. E como não tinha o som naquela época, a voz dele ecoava com maior facilidade do barco para a praia, passando pelo mar. Ele já sabia disso. Interessante que Simão, cansado, decepcionado, entristecido, por causa de uma pesca que não deu em nada, Simão não fala nada, simplesmente se coloca à disposição. Simão já tinha algum contato, pelo que está nos evangelhos, com o Senhor Jesus. Já tinha algum contato, mas não em profundidade. Mas Simão já sabia que Jesus era uma pessoa diferente, era alguém especial. E Simão se coloca à disposição: ok, Senhor, entra no barco, vamos lá, vamos nos distanciar da praia, vamos passar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Acabou de falar, vamos pescar. Jesus era conhecido por profissão, por carpinteiro. E aí a gente começa a imaginar o que é que passou na cabeça de Simão. Puxa vida, eu sou pescador, sou homem do mar, sou técnico, conheço esse mar. E aí vem um homem que eu tenho admiração, um homem que faz coisas incríveis, mas ele é carpinteiro, e aí quer entrar no meu ofício. Vamos em frente. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Trabalhamos à noite, porque quando a gente vai dar uma estudada, você vai ver que a pesca no Mar da Galileia, assim como em vários lugares, e a grande parte deles, a pesca no Mar da Galileia, ela era feita à noite. Ela era feita em águas rasas, aonde a rede podia tocar. E o Senhor Jesus contraria toda essa lógica humana, e de dia fala assim: vai para o lado fundo e lança a rede. E Simão: Senhor, a gente já fez a madrugada inteira, não tem peixe, vamos deixar para depois. Passou pela cabeça dele. Só que aqui tem uma característica de um discípulo. Há uma característica aqui de um discípulo: obediência. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu obedeço o que tu estás falando, eu obedeço. Lição para nós: vamos parar de pensar nas nossas forças, nas nossas capacidades,
na nossa intelectualidade, vamos diminuir um pouquinho isso e aguçar o nosso ouvido para escutar a palavra de Deus, para escutar o que o Senhor quer falar conosco, e não o que o nosso sentimento humano quer trazer, não o que os nossos cursos superiores dizem, não o que a nossa experiência profissional diz. Vamos calar um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho e vamos tentar obedecer. Eu sou militar e uma característica do militar é obedecer, e por vezes nós obedecemos até ordens que nós não podemos questionar, mas ordens que não são razoáveis. E Pedro tinha essa característica que para mim é uma lição: obediência, e é por isso que Deus operou na vida dele, ele era obediente. Vamos em frente. Isto fazendo, apanhando grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Em frente. O 7, por favor. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, quase o barco vai ao fundo. Vamos em frente. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, te afasta de mim, porque eu sou pecador. Nesse momento, Pedro, cara a cara, ele entende que Jesus é Deus, ele entende que Jesus é o Cristo de Deus, ele entende. Outra característica de Pedro, que é uma lição para a gente: Pedro é humilde. Ele olhou para ele virou a visão, que muitas vezes a gente olha para fora, mas ele virou para dentro dele e disse: eu sou um lixo, eu sou uma porcaria de homem, eu sou um homem que fala asneira, que faz asneira, te afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele se humilhou. E se nós não nos humilharmos, jamais Deus vai agir na nossa vida, porque Deus, ele resiste ao soberbo. Se você é soberbo, amigo, Deus não vai agir na tua vida. Baixa a tua bola, baixa a minha bola. Eu tenho que baixar a minha bola muitas vezes. A gente tem um ímpeto, a gente tem uma vontade, uma maneira de ser que afronta a Deus. Coloca a tua cara no chão, te ajoelha, coloca a tua cara no pó, pede perdão, te humilha, e Deus vai te exaltar na hora devida. Essa característica de Pedro foi fundamental para que Deus pudesse agir na vida dele. Ele era humilde e reconheceu em Jesus o Deus maravilhoso, o Deus que pode fazer a diferença na vida do homem, o Deus que pode mudar a história da nossa vida. Mas ele foi humilde, e quando ele se fazia ao mar, imagina só, ele estava numa praia, tinham vários outros barcos. Pedro não ficou com medo de ser chamado de ridículo. Isso deve ter passado pela cabeça dele, porque os outros pescadores que estavam próximos diziam: lá vai o louco, esse cara está doido, porque a gente sabe que a gente só pesca à noite, e na parte rasa ele vai de dia para o fundo. E Pedro deve ter sentido mal-estar, porque ele tinha consideração por Jesus, já alguma consideração, porque já via Jesus operando algumas coisas diferentes, mas ele não sabia que Jesus era Deus. Mesmo assim ele obedeceu. E quantos de nós, muitas vezes, a gente, para dar um passo em direção a Deus, a gente fica pensando: o que é que vão pensar de mim? O que é que aqueles amigos que estão à minha volta vão pensar de mim? Porque não é razoável. Por exemplo, não é razoável para a igreja domingo, mas é razoável você torcer por time de perna de pau, que nem na primeira divisão tá, e brigar, e ficar falando asneira, e perder tempo com isso. Isso é tranquilo, isso é tranquilo, isso não é loucura. Mas ir para a igreja é loucura, falar de Deus é loucura, a Bíblia, estudar é loucura. Então que a gente possa pensar em Pedro. Pedro olhou: se vão chamar de ridículo, eu vou obedecer. Se vão achar que eu estou doido, eu vou obedecer. E o resultado a gente já conhece.
Vamos em frente. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, eles ficaram assustados, ficaram maravilhados, vários adjetivos. Particularmente ele, Tiago e João, ficaram maravilhados, porque sabiam que aquilo ali não era natural, aquilo era divino. Vamos em frente. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, também pescadores. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É interessante a gente pensar que há nessa história final aqui um paradoxo. Há um paradoxo. Porque eles foram chamados no momento de ruína, no momento de frustração, de tristeza, de cansaço, de estarem extenuados. Foram chamados por Jesus a colocar os barcos na água. E agora, quando a prosperidade chega, eles lançam tudo por causa do chamado do Senhor Jesus. Para muitos de nós aqui, e para mim em particular, passa na cabeça humana que aqui a resposta deveria ser outra. Pensemos dessa forma. Estamos com 2 barcos cheios. Estamos com 2 barcos cheios de peixe. O nosso negócio começou a dar lucro. Vamos vender esse peixe. Vamos agora investir. Agora a coisa vai crescer. Agora o nosso negócio secular vai despontar. E eles vendo tudo isso que estava ali, e para eles, como homem de negócios também, aquela riqueza material toda, eles aceitam o convite de Jesus, porque identificam em Jesus o Deus, o Cristo, aquele que pode dar para a gente coisas muito maiores do que os bens materiais, porque há um evangelho que está sendo pregado aí, que nada tem a ver com o evangelho da Bíblia, que é o evangelho da prosperidade. Se você vem para a igreja, você vai ter carro novo. Se você vem para a igreja, você vai ter bens abundantes. Se você vem para a igreja, você não vai mais adoecer. Se você vem para a igreja, você será uma pessoa, entre aspas, abençoada. Isto não está no evangelho do Senhor Jesus. Essa mensagem não é a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus inclusive nos afirma que nós vamos ter uma certeza, que nós vamos ter tribulação nesse mundo, vamos ter problemas nesse mundo, mas se nós permanecermos nele, nós vamos vencer todas essas tribulações, ainda que o mundo ache que a gente está perdendo, mas a gente vai vencer, porque se nós permanecermos nele, a gente vai vencer tudo, porque Jesus venceu aquilo que não era nem de longe capaz do homem vencer, que foi a morte. Grandes homens passaram, mas nenhum deles venceu a morte. Martin Luther King, ele tem uma frase interessante que quando eu estava estudando esse texto, veio à minha mente. Ele diz assim, mais ou menos assim, me perdoe se não é literal, mas ele dizia assim: se o homem não encontrou algo precioso pelo qual importe a ele morrer, ele não está pronto para viver. E o que esses homens encontraram foi algo muito superior a bens materiais, foi algo muito superior a uma prosperidade humana, aquilo que muitos de nós queremos, e todos nós queremos ser prósperos, cada um com o seu conceito de prosperidade, mas o que esses homens encontraram foi a perspectiva da salvação, foi o Deus que ama o homem pecador, o Deus que pode fazer da gente
pessoas melhores do que nós somos, o Deus que pode libertar a gente do pecado. Eu me encaminho para o final fazendo uma reflexão com esses momentos que nós vivemos hoje, nos aproximamos, que são os momentos que antecedem o Natal. O Natal, para a grande maioria de nós, significa o momento que Jesus nasceu. Ainda que todos nós, aqueles que têm algum conhecimento da palavra, sabemos que improvável Jesus ter nascido em dezembro, mas como se fez essa convenção, nós paramos também, a igreja também para nesse momento, para comemorar, para celebrar esse nascimento do Senhor Jesus. E Natal, se é um aniversário, muito pouco ou quase nada se fala do aniversariante. O mundo coloca tantas coisas e aí vem ceias, comilanças, presentes, Papai Noel, essas coisas que, se nós formos parar para pensar, em nada tem a ver com o nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus, quando a gente estuda, quando a gente lê a palavra de Deus e quando você busca entender a mensagem do Evangelho, a gente sabe que o nascimento de Jesus ocorre todos os dias, quando um pecador como eu, um miserável pecador como eu, se arrepende dos seus pecados, conhece a mensagem do Evangelho, faz uma decisão por aceitar essa mensagem, aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, ele nasce para uma nova vida, e isso é o Natal, é quando Jesus pode nascer em nós. E eu termino fazendo uma referência naquilo que nós lemos no início da minha fala, registrado em Mateus 18, capítulo 18, verso 20. O Senhor Jesus falou: porque onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Nós levantamos as mãos aqui, em casa talvez as pessoas não tenham visto, mas eu posso afirmar para você que está em casa, que pelo menos umas 3 dezenas de pessoas aqui levantaram a mão e disseram que estavam aqui reunidos em nome de Jesus, e por isso, não por nós, mas por causa da palavra de Deus, nós cremos que o Senhor Jesus está aqui conosco hoje, e aonde o Senhor Jesus está, existe cura, existe salvação e existe perdão de pecados. Não me interessa, amigo, se você fica arrepiado ou não quando alguma coisa é falada, se você sente ou não sente alguma coisa. O que interessa é o que está escrito na palavra, e a palavra ela não volta atrás. E são mais de 2 aqui, são mais de 3 reunidos, o Senhor Jesus está aqui. Então, em nome, eu, miserável pecador, o primeiro da fila que precisa dessa mensagem, o mais miserável dessa plateia, eu, em nome do Senhor Jesus, eu usando de uma metáfora, eu, em nome do Senhor Jesus, eu lanço hoje, como homem do mar, as redes, para te dizer que o Senhor Jesus está interessado na tua vida. Eu não sei se você nunca deu um passo na direção do Evangelho, eu não sei se você está passando por um problema de depressão, eu não sei se você está com um problema grave de saúde, eu não sei se o teu lar está desestruturado, eu não sei se você perdeu a razão de viver, eu não sei se a tua família está uma ruína, mas o que eu sei é que o Senhor Jesus, Ele é Deus, e Ele pode transformar a tua realidade, desde que você se humilhe e desde que você obedeça a palavra dEle. É isso que diz essa mensagem que nós acabamos de estudar aqui. E no nome de Jesus eu lanço a rede, por uma metáfora eu lanço a rede,
E os homens, quando lançam a rede, eles lançam a rede para pegar peixes vivos que vão morrer. Mas em nome do Senhor Jesus, eu lanço a rede da mensagem do Evangelho para trazer homens mortos pelo pecado para a vida com Deus. Se você, amigo, precisa dessa mensagem, eu te faço um convite. Venha à frente, venha até aqui, porque os pastores irão orar por você. E se você pensar que você vai passar por constrangimento, amigo, você não sabe o que eu estou enfrentando para estar aqui hoje, falando isso para você. Eu estou enfrentando timidez, eu estou enfrentando dúvida, eu estou enfrentando muita coisa. Mas eu sei o Deus que me trouxe até aqui. Eu sei que mensagem que Deus tem para a tua vida. Se você estiver passando por algum problema, rompe com a multidão. Deus já fez tanta coisa por ti. Vem até aqui, que nós vamos orar por você. Venha até aqui, porque o Senhor Jesus está aqui, não é por mim, é pela palavra dEle. O Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te ama, Ele está interessado na tua vida, Ele quer fazer diferença na tua vida. Deus, Ele te ama. Não se conforme com o estado que você está. Não seja arrogante, como eu fui muitas vezes e ainda sou por vezes. Seja humilde, creia, obedeça, coloque os teus talentos e os teus dons a serviço do Rei, porque Ele pode te dar muito mais do que um carro novo, Ele pode te dar muito mais do que uma casa nova, pode te dar muito mais do que saúde, Ele pode te dar salvação, vida eterna. Só Ele pode dar isso, ninguém pode dar mais. Ninguém pode dar isso, só Ele pode dar isso. Nós estamos numa igreja, pessoal, nós estamos numa igreja que é uma igreja preciosa. Nós sabemos que muitas igrejas hoje usam a fé como mercado, fazem negócio da fé, pastores enriquecendo. Eu falo por pastores, que é o meio que a gente conhece, pastores enriquecendo a si, a seus filhos, coisas terríveis. E eu creio que é por isso que muita gente, pelo menos os meus colegas militares, muitos nem entram numa igreja, porque em certa medida com razão, porque sabem da desonestidade, da malversação de recursos, sabem de coisas terríveis que não deveriam acontecer nem no mundo, que acontecem na igreja. E isso acaba repelindo as pessoas. Mas eu também queria falar para essas pessoas hoje: amigo, isso não é justificativa para você permanecer no teu lugar, não é justificativa para você não ir ao encontro de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele vive, Ele reina, Ele está no nosso meio. Essa igreja, se é que nós podemos dar um testemunho, e eu posso dar esse testemunho, essa igreja, com todas as falhas que ela tem, bem novinha como ela tem uma liderança comprometida com o Evangelho. E eu sei que eu estou falando com alguns amigos meus que nem em Belém estão. Procura uma igreja na tua cidade que tenha duas coisas fundamentais. A primeira, que seja uma igreja fiel ao Evangelho, não aos achismos, aos dogmas, ou sei lá o que for. Uma igreja que seja fiel ao Evangelho. E em segundo lugar, uma igreja que tenha transparência financeira. Se essa igreja que você está, meu amigo, não tem os limites do Evangelho como o norte, e não tem transparência financeira, eu vou te dizer: pressiona a tua liderança para que isso mude, ou então sai dessa igreja. E a nossa igreja dá exemplo nisso. Os pastores, ainda que pudessem receber salário, não recebem salário, muito pelo contrário, são os que mais contribuem com a obra. Essa igreja, ela tem transparência financeira. Todo mês nós temos uma prestação de contas aqui. E chega o absurdo do pastor passar a chave na porta e obrigar que os membros fiquem aqui para prestação de contas, porque nem gente se interessa por isso. Isso é fundamental que aconteça para ter transparência. Ou você acha que o pastor não é homem, não está sujeito a pecado ou falha?
É evidente que está, e te diria mais ainda, ele é o que está mais sujeito a falhas, porque o inimigo está conterando ele, o inimigo está em busca de acertar ele. Eu sou militar, e na perspectiva do inimigo, pensem numa tropa, eu só tenho um tiro, eu vou acertar quem? O soldado ou o líder? O pastor de todos eles é o mais visado. E se você não ajuda o teu pastor, inclusive exigindo que ele faça uma prestação de contas, você está pecando, você está contribuindo para a ruína do teu pastor e da tua igreja. E graças a Deus pela nossa igreja, porque isso é uma coisa, temos muita coisa para melhorar, muita coisa para avançar, mas isso é fundamental, e Deus nos adverte quanto à administração das coisas do Senhor. Aliás, se vocês lembram dos evangelhos, uma das coisas que tirou Jesus do sério foi quando começaram a fazer comércio no templo, comércio com as coisas de Deus. E que Deus tenha misericórdia desses que estão fazendo da fé negócio, que tenha misericórdia e que mudem de rumo enquanto a morte não chega, porque quando chegar a morte, a conta vai ser pesada para pagar. E eu findo aqui, amigos, perguntando e findando a minha fala: o Senhor Jesus está aqui conosco, Ele nos ama, foi para isso que Ele me trouxe aqui, com toda a minha timidez, minhas limitações e minhas falhas, para dizer que Ele está interessado na tua vida, que Ele te ama, Ele quer mudar a tua história. Se você entende, tem ouvido para ouvir essa mensagem, e você quer fazer prova disso, levanta do teu lugar e vem até aqui, como essas pessoas corajosas que estão aqui hoje. Elas romperam com a multidão e deram um passo que não é um passo de mágica. Não pense que agora elas não vão mais ter problemas, que agora tudo vai se transformar em bênção. Não, mas esse passo ele é fundamental para que a vida delas comece a mudar. Esse passo é fundamental, porque com esse passo eles estão dizendo: eu reconheço que eu sou limitado, eu reconheço que em mim não há virtude, e eu preciso do Senhor Jesus. Que todos nós possamos dizer como Pedro disse ao Senhor Jesus, quando boa parte dos discípulos estavam indo embora, eram uns 70, uns 80, e quando Jesus começou a pregar o Evangelho, e o Evangelho ele nos confronta, muitas vezes o Evangelho ele não vem ao nosso encontro, o Evangelho vem de encontro, porque ele vai te mudar, ele vai te quebrar todo, ele vem de encontro a ti, e parte da moçada correu, mas alguns ficaram, e Jesus olhou para eles e falou assim: vocês também não querem ir embora não? E Pedro, que disse para Jesus: te afasta, que a gente acabou de ler, te afasta, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou miserável. Pedro falou assim: Senhor, para onde é que a gente vai poder ir? Se só tu tens as palavras da vida, a gente não tem mais outro lugar para ir, cara. A gente não tem outro lugar para ir, não tem outra porta para bater, porque só tu tens as palavras da vida, aquilo que pode transformar a gente. Só tu, Senhor, só tu pode transformar essa natureza desgraçada que a gente tem, essa miséria de gente que a gente é. Só tu. A gente quer ficar contigo, Senhor, a gente precisa de ti. Que a gente possa pensar nisso e estar com Jesus para falar isso também, como Pedro falou. Que a gente possa falar isso para Ele e não abandoná-lo, e não murmurar, e não estar só interessado nas benesses. Que Deus abençoe as nossas vidas e as nossas reflexões. Eu peço ao pastor da igreja que ore por essas pessoas. Vamos orar, queridos. Estenda suas mãos para cá. Emerson e Nilce estão retornando à presença do Senhor. Que bênção. Tenho certeza que a minha irmã está fazendo um compromisso novo com o Senhor. Isso é muito importante, não é? Não resista ao Senhor, ao seu Espírito Santo, porque só Ele pode convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo, ninguém mais. E isso só acontece quando você amolece, mesmo cansado, mesmo vindo pelas tuas forças, você simplesmente pega uma palavra de fé, reconhecendo que é Deus quem está falando com você, e você faz tudo de novo, larga a lavagem das redes, larga tudo aquilo que você acreditava, desce, você já está perto lá, né? Acha que vai conseguir, você desce tudo de novo, e aí recomeça, agora na orientação de Jesus. É por isso que tem que ser obediente, tem que ser humilde, e acima de tudo, tem que deixar o Espírito Santo falar no coração, porque ninguém vai te convencer de fazer de outra forma, só o Espírito Santo do Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós oramos por essas pessoas, você que está em casa, também estamos orando por você, que nesse momento também está dizendo sim para o Senhor e está abrindo o teu coração, porque a palavra diz que quando nós cremos verdadeiramente, nos arrependemos e confessamos a Jesus com a nossa boca, o Espírito Santo do Senhor, ele vem e entra em cada um de nós e faz morada permanente. Então, a sua oração silenciosa, a sua mão estendida para cá, por favor, ou ore por estas pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, ou ore por essas pessoas que estão aqui nos assistindo, mas só depois que orar por você mesmo e acompanhar a oração, porque quando o avião ele despressuriza, não coloque a máscara, não queira fazer isso, do oxigênio nas pessoas que estão ao lado necessitadas, não faça isso. Primeiro coloque em você e depois nos outros. Então, se esse é o seu caso, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, Senhor, me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, dessa jornada da minha vida que até esse momento ele não me levou até a Ti, Senhor, ou por algum momento me desviei do Teu caminho, Senhor. Nesse momento eu retorno a ouvir as Tuas palavras, a me fazer ao mar de novo, e apesar de todo o cansaço, lançar as redes no improvável, lançar a minha vida no improvável do mundo, mas na Tua certeza, nas Tuas mãos, e entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, eu Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, e eu faço isso, Pai querido, orando a Deus em Teu nome, Jesus. Amém. Agora me permita orar por todos. Pai, em nome de Jesus, nós todos agora nos colocamos, Senhor, nesse mesmo barco, e Te pedimos, vem ser com cada um de nós, Senhor. Dirige nossas vidas, a vida das nossas famílias, Deus. Dirija cada um, Senhor, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que a gente se largue do cais, do nosso ego, do nosso orgulho, e que a gente se lance no mar da Tua santidade, da Tua palavra, na Tua direção, e que a gente seja conhecido e Te glorifique pelo muito frutificar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Por favor, tome assento. Nós vamos encerrar e eu quero lembrar algumas coisas para vocês. Pastor Cachado e irmã Beth, vocês sabem que também contraíram aquela coisa que eu não gosto de dizer o nome, mas estão absolutamente bem, já estão no finalzinho da quarentena, estão nos assistindo aqui, não é? Estamos muito felizes. Nós vamos orar no final novamente. Lembrem da palavra hoje pela manhã, quando Jesus ora por aquele cego
Ele pergunta: você já está vendo? Ele falou assim: não, eu vejo meio turvo, homens como árvores, não é? Você lembra disso? Aí Jesus ora de novo. Nós vamos orar de novo pelo Sampaio, crendo no milagre, no Luiz Cláudio Sampaio. Quero chamar o Milton bem rapidinho aqui, dizer que vocês são uma bênção, são muito bem-vindos. Nossa, que loucura. E Milton, vem para cá, Milton, porque eu estou 3 semanas atrás de ti. Milton é um fugitivo, porque eu queria entregar uma lembrança para o Milton. Milton foi pastor de jovens, né? Serviu como pastor de jovens, e a gente conversou muito e tal. E esse ano de 2001 vai ser um ano em que o Milton, se Deus quiser, vai se soltar e vai desabrochar no ministério que a gente acredita que é muito profícuo. Nós acreditamos muito nisso. Sabe que eu aposto muito nisso, eu creio verdadeiramente que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Então isso aqui é uma lembrança e um reconhecimento e um abraço. Tu sabe que eu gosto muito de ti, não é? Eu e tu fazemos uma boa dupla, não é? 2 doidos, né? Deus te abençoe. Então vamos orar, mas antes disso eu quero fazer 2 pedidos na oração para vocês entenderem. O primeiro, lembrem do semanário. Nós estamos numa arrancada muito complicada. Eu não vou dar palavra para o pastor Fernandes e também não vou pedir nada. Eu só vou dizer para vocês que nós estamos juntos nisso, e nós não somos aqueles que vão embora. Nós somos aqueles que nós seguramos firme, e nós vamos permanecer e vamos obedecer ao Senhor. E o Senhor, Ele no momento certo, Ele vai dar tudo que nós precisamos. Dê o passo de fé, creia. E esta semana, para todo o conselho da igreja, que é o conselho estratégico na igreja, é uma semana decisiva, e por isso eu quero pedir oração para vocês. Por quê? Porque nós estamos numa negociação, falando de modo muito claro, para realocar a igreja, num desafio muito grande. E esta semana, possivelmente nos próximos dias, amanhã ou depois no máximo, isso deve ser definido na nossa expectativa. E aí todos vocês vão tomar um susto muito grande. Então eu peço em nome de Jesus, amenizem o susto e orem para que Deus nos capacite, mande os recursos, abra as portas certas, para que e também nos coloque no local adequado que Ele quer. É muito desafio. Amém? Vocês vão ver daqui a alguns dias, quando a gente anunciar, se eu estou falando que é muito desafio ou não. Vamos orar então? Quem tem um pedido de oração? Todos têm, podem levantar a mão. Nós vamos orar pelo Sampaio, que está na UTI, e vai levantar de lá, em nome de Jesus. Mas você também tem um pedido específico? Vamos colocar para o Senhor. Vamos deixar na mão dele, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, assim, de modo muito especial, conforme aquele cego que ainda não estava vendo direito, e tu oraste novamente, e nós brincamos aqui na apresentação das crianças sobre a persistência. Nós estamos persistindo, porque nós sabemos quem tu és, o poder que tu tens, que tu criaste todas as coisas, que tu és o Deus do impossível, do improvável para o mundo, mas para nós não. Tu és um Deus real, absolutamente real. Tu és um Deus que opera nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos para ti, pedimos humildemente, mas com toda a força, levanta o Luiz Cláudio Sampaio daquela UTI, Deus, em nome de Jesus, e cura esse homem para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelos homens e mulheres do conselho desta igreja, para as decisões importantes que eles têm essa semana. Nós te pedimos pelas obras do Campus Aviva, Senhor, pelos desafios imensos que nós temos. Nós temos fé, e para nós isso é o suficiente, porque a fé abre aquilo que está fechado pelo mundo e pelos homens. Pela fé nós contemplamos as coisas que não são visíveis. Pela fé nós trazemos à existência tudo aquilo que precisa existir. Pela fé nós lançamos as redes, Senhor, e nós cremos que tu vais fazer um milagre, muitos milagres na verdade nesta igreja, e nas vidas, e nas pessoas, e nas famílias que nós colocamos nas tuas mãos. Portanto, Senhor, nós declaramos a nossa dependência a ti, e nas tuas mãos entregamos tudo. Guarda nossas famílias, guarda, Senhor, as pessoas que nós oramos, que nós apresentamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus,
guarda nossos filhos, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos agora, queridos, e que o amor incompreensível, mas totalmente real e palpável de Deus, o nosso Pai, a graça, o presente imerecido ao ponto dele se tornar homem e morrer no meu e no teu lugar, a presença, a consolação, o convencimento, o cuidado do seu Espírito Santo com você, que esteja presente na tua vida e na vida da tua família, de modo real e verdadeiro. E você que acredita, tem um mínimo de fé e se apodera disso, concorde comigo e receba dizendo amém. Amém. Deus abençoe, boa semana, semana de desafios e vitórias em nome de Jesus.